Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 17 de julho de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Para começar, vacinação. Essa semana a gente chegou a 91 milhões de pessoas vacinadas com alguma dose da vacina e 33 milhões com a vacinação já completa. Claro que a gente queria estar vendo muito mais gente, mas só que uma notícia razoavelmente boa é que a gente está conseguindo manter, desde que a gente chegou aqui nesse patamar de 8 milhões de doses aplicadas por semana, a gente está conseguindo manter esse patamar. Como eu sempre digo, é claro que a gente não devia estar se contentando com 8 milhões, a gente tem capacidade de 15 milhões de doses por semana facilmente. Daria para, fazendo um mega esforço, aplicar 20 milhões de doses por semana. Mas 10, 15 milhões é bem tranquilo, a gente tem essa capacidade. Mas claro, esbarra, nas doses recebidas. A gente está recebendo essa semana um pouco mais do que 7 milhões de doses. Aqui essas 2 semanas que a gente recebeu 14 milhões e 10 milhões foram semanas, infelizmente, que foram exceções, Mas, ao que tudo indica, pelo menos é o que os contratos aí prometem, agosto vai ser um mês que a gente vai começar a receber muito mais doses de vacina. Estou torcendo por isso. Eu achei que julho já ia dar para dar uma antecipada e aumentar a vacinação, mas infelizmente não ocorreu. Vamos ver se agosto realmente a gente dá uma adiantada, Mas enfim, aqui a gente pode ver visualmente, qual que é a população que já está vacinada, é essa parte aqui, 43,5%, mas vacinação completa, infelizmente é só essas 2 partezinhas aqui, só 15,9%, tá? 16%. Então, 1 a cada 6 pessoas está com a vacinação completa, o que significa que 5 em cada 6 não estão com a vacinação completa. E está me preocupando essa diferença aqui das pessoas que tomaram a dose 1 e não tomaram a dose 2. Olha, mais de 50 milhões, para ser preciso, 58 milhões e pouco de pessoas que vieram tomar a dose 1, mas não voltaram para a dose 2. Conscientização é necessária, gente. A gente tem que voltar para tomar a segunda dose. E aqui, se a gente for olhar só a população adulta, que por enquanto é a população vacinável, aí sim, passou um pouquinho de 50%, a gente chegou a 56% da população adulta com alguma dose da vacinação e 20% com a vacinação completa, ou seja, 1 a cada 5 adultos está com a vacinação completa, 4 a cada 5 ainda não. Então, de novo, é aumentar as doses chegando que a gente consegue aumentar as doses aplicadas, mas tem que ter campanha de conscientização para as pessoas voltarem para a segunda dose, isso é fundamental. E que mais, gente? Então, aqui tem os casos de Covid-19. Essa semana a gente chegou a 19.308.000 casos e visualmente a gente vê que tá dando uma melhorada. Não sei se vocês conseguem perceber, ou o meu olho que já é mais treinado para gráfico, a gente tinha aqui um período de aceleração e aqui em volta do dia 25 de junho dá para ver que começou a desacelerar. De fato, essas 3 semanas a gente teve uma diminuição na quantidade de casos confirmados. E essa semana a gente baixou de 300 mil casos na semana. Fazia muito tempo que isso não acontecia, menos de 300 mil casos numa mesma semana. E aqui os novos casos confirmados a cada dia e a gente vê as médias semanais diminuindo bastante. A gente sabe que essas médias dessas 2 semanas, que ficaram acima de 70 mil casos por dia, eram casos represados das semanas anteriores, daí acabaram entrando os 2 nessa semana e dando essa sensação, eu lembro que eu me apavorei bastante, que estava uma aceleração muito forte, mas aparentemente isso não é a realidade, não está condizendo com a realidade, a gente está numa época que está diminuindo, a tendência é de diminuição do número de casos confirmados, tá, pessoal? E aqui a gente tem a nossa curva global, a curva geral de como é que anda, pelo menos um ano e pouco atrás, a gente já chegou aqui a 77.328 casos por dia na média, no dia 23 de junho, e agora já está a 41 mil casos por dia, então um decrescimento considerável. Se a gente observar, é um dos decrescimentos mais, qual é a palavra? Drásticos que a gente tem. Ele está decrescendo
quase na mesma proporção que cresceu aqui da P1. Na verdade, está decrescendo até um pouco mais rápido do que cresceu quando chegou a P1 aqui no Brasil. Então a gente está com um decrescimento realmente fortíssimo. Eu acho que esse decrescimento aqui ele é potencializado pela vacinação. A vacinação está dando algum resultado. Acho que é isso que está fazendo diminuir assim, porque eu não tenho visto muitas campanhas, não tenho visto nenhuma outra razão para esse decrescimento absurdo de casos de Covid. Então, estou atribuindo aqui a vacinação. Tomara que seja isso, tomara que isso daqui não seja alguma coisa de represamento que esteja acontecendo agora e depois a gente vai ver que não estava decrescendo. Mas enfim, vamos comemorar enquanto tá bom. E aqui embaixo a gente tem a curva dos óbitos, deixa eu mostrar ela em escala, também está mais ou menos acompanhando. Nota como os casos eles têm mais flutuações, né? Eles começam de vez em quando, por exemplo, aqui teve o represamento de casos do Natal, e a gente sabe que foram casos represados, não foi uma diminuição de casos, e aqui não teve represamento do Natal, foi muito fraco esse represamento. Da mesma forma que aqui a gente teve esse segundo auge, né, que foi no mesmo patamar do auge do fim de março, e a gente chegou a 77 mil, passou o auge de março, e isso não... Ai, droga, tô indo pro outro lado. Isso não aconteceu com os óbitos. Deu uma subidinha, mas só que não chegou à média aqui de 3 mil óbitos por dia. Infelizmente, a gente está aqui com 1.244 óbitos por dia ainda, o que é acima do auge da primeira onda. Na primeira onda a gente estava com 1.097 óbitos por dia. Então a gente ainda está com uma quantidade muito significativa de óbitos. Está diminuindo, mas está diminuindo bem lentamente. Olha a diferença, aqui a curva dos casos está diminuindo mais drasticamente, a curva dos óbitos está diminuindo mais lentamente, tá? Então vamos olhar, vamos torcer que diminua mais essa curva dos óbitos, né? Mas enfim, voltando aqui, a gente tem as médias semanais e a taxa de contaminação está diminuindo, né? Segundo aquele modelo matemático que eu sempre trago, a gente está com uma taxa de contaminação de 2,6. Então parece que nessas 2 semanas a gente está se afastando desse alfa igual a 3 aqui que a gente viu por várias semanas. Alfa 2,6 é um alfa muito bom, uma taxa de contaminação muito baixa, se considerar a realidade do Brasil, né, pessoal? É claro que a gente queria torcer por um alfa na faixa de 2, que a gente já chegou nesse alfa 2 antes da P1 chegar. Antes da P1 o alfa ficava lá em 1,8, 1,9, vocês se lembram, e agora a gente está comemorando o alfa 2,6. Mas enfim, se continuar nessa média, a gente vai ter mais ou menos o mesmo número de confirmações na semana que vem. A gente chegaria aqui a 19.594.611 casos, o que daria 286 mil novos casos na semana que vem. Tomara que eu erre para mais, tomara que seja menos ainda do que esse número de confirmações. Então aqui estão as projeções dia a dia. Usei isolamento social, aumentei um pouquinho, 37%, e o alfa 2,6, que nem eu já falei para vocês. E aqui a análise do erro da semana passada, eu tinha previsto 19.308.000 e, aliás, ao contrário, eu tinha previsto 19.336, foram confirmados 19.308.000. Então um pouquinho a menos, é bom quando a gente erra para mais, porque daí o Brasil foi melhor do que a expectativa, né? E aqui, outra coisa muito legal, fiquei muito feliz, casos ativos baixou de 1 milhão e baixou bem. Quem viu semana passada viu que eu falei que era exatamente isso que eu gostaria que essa semana acontecesse, que semana passada chegou aqui no limite, chegando quase a baixar de 1 milhão, mas não baixou. E eu falei, que bom, porque daí de repente semana passada a gente baixa de 1 milhão e fica longe. Eu tava assim, na expectativa que chegasse a 900 mil. 900 mil eu já ia estar feliz, mas baixou mais, 816 mil casos ativos. Então a gente vê os casos ativos também diminuindo consideravelmente. A última vez que a gente chegou num nível tão baixo de casos ativos foi aqui no dia 25 de fevereiro, mas a gente estava numa subida nessa época, né? Então o patamar era o mesmo, mas a tendência era outra. E os óbitos, essa semana a gente chegou aqui a 540 mil óbitos. É um número muito grande, né? É triste, mas pelo menos a gente tem uma esperança, porque a gente está vendo os óbitos
diminuindo a cada semana. Essa semana a gente chegou aqui a 8.710 óbitos ao longo desses 7 dias, né? Então tá dando uma diminuída nas últimas 5 semanas, uma diminuída bem considerável, né? Sair de 14 mil para 8.700. Se a gente chegar aqui abaixo de 7 mil na semana que vem, eu tô torcendo muito para que semana que vem a gente baixe de 7 mil óbitos. Daí em 6 semanas a gente vai ter diminuído pela metade o número de óbitos semanal, o que vai ser uma conquista realmente, né? Bem, pessoal, por hoje era mais ou menos isso que eu tinha para falar. A gente está num período de tendência de decrescimento, que é muito bom, tanto nos casos quanto nos óbitos, mas os patamares ainda estão muito altos, principalmente de óbitos, mais de 1.000 óbitos todos os dias devido à Covid-19. Ainda é muita gente perdendo a vida por uma doença que já tem vacina. Então, correr para vacinar, isso é fundamental, e manter os cuidados, principalmente porque a cepa delta pode estar se tornando um pouco mais predominante no Brasil e a gente não está vendo isso. Exatamente por quê? Porque a vacinação ela diminui o número de casos graves. Em particular, ela diminui o número de casos sintomáticos. Aí a pessoa se contamina, está vacinada e diz, isso daí não deve ser nada, porque a vacina vai me fazer o super-homem, o que não é verdade. Então, tá com Covid, acha que não vai se testar. E aí, esse caso ele fica transmitindo para outras pessoas e não é contabilizado. Então isso pode estar acontecendo agora. A gente pode estar tendo essa diminuição no número de casos porque as pessoas não estão indo se testar porque estão vacinadas, mas estão com sintomas leves. E aí, se a cepa delta chegar e começar a se espalhar, a gente pode mais adiante ver um novo período de alta, porque a cepa delta a gente sabe que aumenta aquele alfa, ela é mais contagiosa e quando ela chegar, o alfa vai aumentar, tá pessoal? Então, não é pra gente se desesperar, é só pra gente continuar com os nossos cuidados, não pode abrir mão da utilização de máscara e tem que se vacinar se puder. Para aqueles grupos que já podem se vacinar, vai lá, toma a primeira dose. Se for da Janssen, fechou. Se for de uma das outras 3, vai lá depois do tempo adequado e toma a segunda dose. Põe um lembrete no celular, pessoal. Não dá para esquecer aí a vacinação, tá? Bem, mas então tá, já falei demais. Era mais ou menos isso. Muito obrigado. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários e até a próxima.